Ontem nós iniciamos todo um estudo, uma meditação sobre o casal Luiz Martin e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha. Ontem foi feita uma descrição pormenorizada de toda a vida de Luiz Martin. Portanto, um homem virtuoso, um homem sério, um homem meditativo que tentou entrar no convento para ser um sacerdote, ou seja, ele tinha optado por servir o altar, mas pelos desígnios maravilhosos da providência, ele seguiu o caminho do matrimônio. Então aqui nós vemos que homem virtuoso. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais no estudo da vida de Zélia. Zélia e mais tarde Martin, porque ela recebeu o sobrenome do esposo, também uma mulher muito piedosa, decidida a ser uma irmã de caridade. Mas, no entanto, nenhum nem outro foi atendido naquele plano que ele julgava um ser o superior. Na realidade, Deus reservava algo muito superior para os dois. Ser um testemunho de uma família santa, que geraram filhos santos. Nesse sentido, rezemos de maneira muito especial a essa santa e sagrada família, para que nós possamos também admirar, venerar, e todos aqueles que nos assistem e que sentirem-se chamados para uma vida matrimonial ou já constituem uma família, possam tê-los como exemplo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. São José, rogai por nós. Beatos Luiz Martin e Zélia Martin, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos avançar então nessas maravilhas. São outras pedras preciosas do imenso tesouro da Santa Igreja. Como é bonito nós termos esse casal elevado à honra dos altares, para que eles sirvam especialmente nos dias de hoje, onde a família é tão conspurcada, tão atacada e querem destruí-la de todas as formas, que possamos ter esse casal como exemplo. É uma coisa maravilhosa. Então vem aqui. Zélia Guiron passara por uma decepção do mesmo gênero que Luiz Martin. O seu coração prodigiosamente sensível poderia ter cedido prematuramente ao apelo das criaturas. A formação recebida no lar, a vigilância um tanto desconfiada que a cercava, e ainda mais o instinto de uma natureza espontânea, reta e piedosa, protegeram-na eficazmente. Então nós vemos como uma alma piedosa, que já tem o hábito tão bom das orações diárias. E esse hábito bom chama-se virtude. Desconfiada do inimigo, tendo os cuidados aonde ela caminhar, tendo essa desconfiança. O inimigo está rondando como um leão, que é o demônio. Então, isso preservou-a muitíssimo. A formação recebida no lar, a vigilância um tanto desconfiada. Então, deram essa virtude a Zélia. Foi para Deus que ela dirigiu toda a sua capacidade afetiva. Maria Luísa, a amiga confidente da sua alma, comunicava-lhe os sonhos de vocação religiosa suspensos, de momento pela necessidade de ajudar a mãe no governo da casa. Zélia, mais livre que a irmã mais velha, quis ir antes dela. O temperamento levava a preferir a vida ativa. A ternura compassiva atraía para junto dos doentes e dos deserdados da riqueza. Pretendeu, pois, o hábito das irmãs de São Vicente de Paula. Portanto, uma irmã de caridade, cuidar dos doentes, porque ela tinha uma queda muito especial, tinha muito carinho, tinha muita compaixão dos doentes. Então ela quis servir mais diretamente a Deus nos doentes. Foi para dar parte dessa intenção que ela se apresentou no hospital de Alesson, acompanhada da mãe. Notar-se-iam algumas reticências nos lábios maternos. Pareceria demasiado precária a saúde da postulante?
Ou, mais simplesmente, uma intuição sobrenatural faria conhecer à superiora os verdadeiros desígnios de Deus sobre a rapariga, sobre aquela jovem? Aqui é muito interessante, porque o que vai ser lido agora foi a negativa da entrada de Zélia Marton na ordem religiosa de caridade de São Vicente de Paulo. O porquê teria acontecido isso? Então aqui o sacerdote que nos escreve essa obra faz várias hipóteses, levanta várias hipóteses. Mas o que terá sido? Por quê? Olha que interessante que vem agora. O certo é que a entrevista não deu o resultado desejado. A superiora, sem hesitar um momento, respondeu ao pedido de admissão que não era essa a vontade divina. E olha que curioso, queridos amigos, ela era uma pessoa super virtuosa, muito dotada, piedosa, reta, e no entanto a superiora, por um discernimento divino, de primeira diz que não era a vocação dela. E aí então nós vemos como os superiores são assistidos de maneira muito especial para apontar para aqueles que devem ou não fazer parte da sua família de almas. E aqui foi justamente o uso desse dom dado por Deus que essa superiora fez. Ou seja, Zélia, você não tem vocação religiosa, você tem uma vocação matrimonial. Ela não desistiu, mas nós sabemos o final da história tão bonito. Vem aqui. Embora triste, Zélia não podia deixar de se curvar ante a afirmação tão categórica. Daí em diante, limitou-se a elevar ao céu esta súplica cheia de simplicidade. É quase uma oração aqui, queridos amigos. Depois, evidentemente, podendo, quase que vale a pena notar. Porque é uma oração, vejam aqui. Meu Deus, visto que não sou digna de ser vossa esposa, como é minha irmã, portanto a irmã dela já tinha entrado no mosteiro, para cumprir a vossa santa vontade, abraçarei o estado matrimonial. Dai-me então, eu vou-lo peço, muitos filhos, muitas filhas, e fazei que todos vos sejam consagrados. Aqui nós vemos, queridos amigos, o ideal de uma família, muitos filhos para a Santa Igreja, e que sejam filhos consagrados a Deus e a Nossa Senhora. Apesar destes desejos, ela sofrera ainda por muito tempo a obsessão do claustro. E quantas vezes no decurso da sua vida não nos dará ela a impressão de trazer a cingir-lhe à fronte o toucado branco das irmãs de caridade? Ela conservava o desejo ainda. Tanto era a sua dedicação ao serviço dos humildes, dos pobres e enfermos. Tornava-se necessário preparar o futuro. Os magros recursos do oficial reformado, seu pai, não podiam chegar para constituir o dote da filha e custear a educação do mais novo, que, em vista de se destinar a profissões liberais, deveria ir dentro em breve para o liceu, para estudar uma profissão liberal. Zélia confiou à Santíssima Virgem esta incerteza do dia seguinte. A resposta chegou-lhe a 8 de dezembro de 1851, sob a forma de uma voz interior, que durante um trabalho absorvente e que de nenhum modo favorecera a autossugestão, lhe disse dessa maneira, muito distinta, dedica-te ao ponto de Alençon. Então, era justamente um trabalho que estava a providência sugerindo a ela. Então vejam que interessante aqui como a providência não abandona em hipótese alguma, independente da vocação a que a pessoa é chamada, vocação religiosa, vocação matrimonial, a providência está ali guiando, está direcionando o ideal da vida para chegarem à santificação. Olha que maravilha! Bem, Zélia não tardou em adestrar-se nesse prodígio da arte feminina, fazer rendas, essa é a arte de Alençon. Aqui, nessa leitura que estamos fazendo, queridos amigos, tem uma renda feita por ela. É uma obra de arte mesmo. Como eu gostaria que vocês vissem, viu? Bem aqui. Conservavam-se algumas tiras executadas por ela, que são puras maravilhas de agilidade quase angélica. É isso mesmo. Bem, vamos aqui. Parece que saiu da escola antes de completar o tempo habitual.
A sua natural beleza e a sua vivacidade de inteligência, o dom da simpatia que irradiava no mais alto grau, não podiam passar desapercebido. Então são qualidades naturais que Deus adotou. Então ela tinha uma habitual simpatia, muito bonita, viva e inteligente. Zélia instalou o escritório na sala da frente da casa da família, na rua São Brás. Às quintas-feiras, permanecia ali à disposição das operárias para dar instruções, entregando, recebendo e regulando o trabalho. Em geral, reservava para si a reparação do tule, remediava os estragos que se davam inevitavelmente no decorrer das múltiplas manipulações e, se necessário, procedia ao invisível ajustamento das tiras, escolho e triunfo das mais hábeis. Então ela ajeitava tudo que ficou inacabado e imperfeito, ela dava a finalização e, por assim dizer, quintessenciava aquela obra de arte. Pode-se afirmar-se sem exagero que era exímia nesse trabalho, tão especializado que exige vista perspicaz, grande habilidade e gosto primoroso. Portanto, além do mais, queridos amigos, Dona Zélia era uma artista refinada. Era com carinho que se entregava a tal tarefa. Ela que dirá um dia numa carta: o meu único gosto é estar sentada junto à janela e ajuntar o meu ponto de aleçon, fazer as suas rendas maravilhosas. As peças saídas das suas mãos serão logo classificadas como das mais belas e vendidas por alto preço, assegurando assim o crédito e a prosperidade da casa. Então, é preciso lembrar que nós lemos o futuro e agora estamos lendo o passado, estamos lendo a pré-história. Monsieur Martin Louis era relojoeiro também de alta categoria e ele, vendo que as rendas produzidas por Dona Zélia eram suficientes para o sustento da família, ele renunciou ao seu ofício de relojoeiro para que ele pudesse administrar as maravilhas que saíam das mãos virtuosas de Dona Zélia. Então comprava o material, negociava, vendia, comprava, e aqui nós vemos como é bonito, e por assim dizer, nós nos damos conta da alta categoria das rendas produzidas por Dona Zélia. Eram o suficiente para sustentar uma casa de um casal de elevada distinção com 5 filhas. Impressionante. Bem, aqui nós vamos entrar agora num ponto importante, porque com a entrada da irmã de Zélia no convento, ainda mais uma vez ela insiste, ela tenta. A irmã consegue e ela não consegue. Provação. Então nós vemos também como a providência permite, queridos amigos, provações na nossa vida. É uma maneira de purificar-nos, de formar-nos. Então é muito importante saber tomar as provações não como um castigo de Deus, mas como uma possibilidade que Deus me dá de crescer na minha vida pessoal e na minha vida espiritual. Zélia tinha-lhe seguido os passos com fraternal ansiedade da sua irmã. Incompreendida da mãe, tinha se refugiado com uma espécie de afeto impetuoso na intimidade da irmã mais velha, tão previdente e tão boa, que lhe recebia todas as confidências. Foram inseparáveis no rigoroso sentido da palavra. 20 anos depois, quando a visitandina, que foi a congregação para a qual entrou a sua irmã, morreu santamente, a senhora Martin, Zélia, evocou essas recordações numa carta dirigida a Paulina, uma das suas filhas. Eu era tão amiga desta minha irmã, não podia passar sem ela. Um dia, pouco tempo antes dela ter partido para o convento, estava eu a trabalhar no jardim, mas ela não estava mais comigo. Não pude conservar-me sem ela e fui procurá-la. Ela então me disse: que hás de tu fazer quando eu cá não estiver? Respondi-lhe que iria embora também. Na verdade, parti passados 3 meses, mas não para o mesmo caminho. Uma foi para o convento e a outra para a vocação matrimonial. Na hora dolorosa em que se separou daquela que era, na verdade, a alma da sua alma, é que Zélia vai ver surgir diante de si, de repente, a perspectiva do casamento. A irmã sempre foi um modelo, o exemplo da vida religiosa que ela queria levar. E quando a irmã efetivamente foi para a congregação das visitandinas, então, nessa hora que a providência aproveitou para que ela pudesse ter diante de si o ideal matrimonial.
Uma senhora da sociedade que vivia em Paris quis levá-la consigo e apresentá-la nos salões. A proposta fê-la sorrir. Não gosto de me exibir. Muito despretensiosa a dona Zélia. Mas eis que a providência se mete no caso por meio de uma senhora de bom senso, empenhada em casar o santo do seu filho, entusiasmado demais com o celibato. A esposa do capitão Martin não se consolava de ver o filho, que não tardaria a fazer 35 anos, enterrar-se na piedosa solidão da relojoaria de Ponte Nova e do pavilhão. Censurava-o afetuosamente, mas ele não dava mostras de se impressionar com isso. Portanto, Luís Martin, ele estava bem. Por quê? Fazia sua meditação, fazia suas orações, tinha um bom ofício, tinha um pecúnio que gerava a sua sustentação, não tinha interesse em casar-se. Queria viver uma vida celibatária. A mãe censurava, mas ele não se importava com isso. Nos cursos profissionais que a mãe do Monsieur Louis frequentava nos momentos disponíveis para se especializar em algum dos pontos da célebre renda e assegurar à família recursos suplementares, encontrara-se lado a lado com Zélia e notou as sósias qualidades da moça envolvidas em tantos encantos. Não seria aquela a esposa ideal para o seu filho? Ele via a mãe de Monsieur Martin via em Zélia um excelente casamento para os dois, para o Luís Martin. E aqui vejam que interessante a simplicidade do encontro, o modo pela vida que levavam, o encanto que um teve pelo outro, que foi rapidíssimo, desde que se conheceram com toda a virtude e santidade, até contraírem um matrimônio. Então nós vemos aqui que toda essa preparação de anos foi, se não, por assim dizer, o noivado. O noivado porque ambos, antes de mais nada, queriam consagrar as suas vidas para nosso Senhor Jesus Cristo, para Nossa Senhora. Não sendo possível consagrarem-se como eles queriam, um no altar e outro nas obras de caridade, isso já foi, se não, uma preparação, para que quando se encontrassem, ambos entendessem num relance, como que num estalo de dedos, num lampejo de graça, que um foi feito para o outro. Uma intervenção misteriosa facilitou a aproximação. Nós podemos dizer uma intervenção providencial. Um dia em que Zélia passava pela ponte de São Leonardo, cruzou-se com o jovem Luís Martin, cuja nobreza de fisionomia e dignidade, de maneiras e modos reservados, a impressionaram. Neste instante, uma voz interior segredava-lhe: foi este que preparei para ti. Então é Nosso Senhor falando no interior do coração de Zélia: Zélia, esse é o esposo que eu preparei para ti. Então vejam que bonito como é importante que uma união matrimonial seja ela toda embebida pela graça de Deus e de Maria Santíssima. Neste instante informou-se discretamente a respeito da identidade dele e começou a conhecer Luís Martin. Os dois jovens depressa se apreciaram e se amaram. O seu acordo moral estabeleceu-se tão depressa que os esponsais vieram selar sem demora o mútuo compromisso e 3 meses depois do primeiro encontro puderam unir-se diante de Deus. Aqui nós vemos pessoas santas, encontros santos, então isso não tarda a se dar uma família santa. A 13 de julho de 1858, para não falar no registro civil, aqui é o comentário do nosso padre que escreve essa obra, que apenas representava aos olhos deles um odioso contrassenso nas palavras e uma formalidade vã na realidade, fizeram os seus mútuos juramentos na esplêndida igreja de Nossa Senhora. E aqui, queridos amigos, nós já estamos terminando, e eu gostaria que notassem esse ponto final da nossa meditação de hoje, porque vejam o horário que se deu ao casamento. Não haviam convidados, e aqui nós vemos um comentário que é feito por esse nosso sacerdote que escreve essa obra, que os grandes santos, os grandes encontros, as grandes vocações
Deus pede uma descrição. Olha que interessante. O padre Uriel Deão de São Leonardo, que certamente haveria aprovado o projeto com a sua autoridade de padre espiritual, recebeu o consentimento dos noivos. A cena passou-se à meia-noite, um horário raro para um casamento nos nossos dias. A cena passou-se à meia-noite na mais rigorosa intimidade, como que para não saborearem da cerimônia, senão o perfume cristão, e talvez também porque as grandes obras de Deus, prestem atenção, se operam no silêncio noturno. E aqui faz lembrar muito aquele encontro noturno de Nicodemos com nosso Senhor Jesus Cristo. O silêncio noturno e a união de que havia de nascer a Santo de Lisieux tinha o selo da grandeza. Então, essa união que nasceu Santa Teresinha e as outras irmãs tão virtuosas, tinha esse selo da grandeza, da humildade e desse perfume da cerimônia religiosa que eles queriam apreciar. Não é bonito que tenha se dado assim esse casamento? E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós terminamos a nossa meditação de hoje, que é interessantíssimo. Então, vimos toda a vida resumida de Louis Martin e aqui também, da mesma forma, a vida resumida de Zélia Martin. E aqui se deu o enlace matrimonial. Daqui vão surgir essa prolem santa, que nós já conhecemos, aonde a flor mais bela foi Santa Teresinha do Menino Jesus. E aqui faço uma pergunta aos nossos caríssimos ouvintes. Continuamos por aqui essa meditação? Eu confesso que quando tratamos de família e uma família santa, nós ficamos encantados, porque nós vemos uma ação de Deus e são os pais que trabalham ombro a ombro com Deus para gerarem novos filhos para a Santa Igreja. Isso tem uma especial beleza. Então, eu gostaria que os nossos queridos amigos que estão participando dessa meditação se manifestassem, se querem ou não que nós continuemos um pouquinho mais desse tema. Ou seja, mais umas 2 ou 3 reuniões por onde possam ser mostrados os costumes da família no lar, na privacidade do lar, a virtude de ambos, a preocupação na formação dos filhos, como foi a formação das crianças, como eles suportaram a provação de perderem, queridos amigos, 4 filhos. Então, quase que nós podemos dizer, perderam aqui na terra 4 santos. 4 santos no céu, disso ninguém tem dúvida, mas perderam aqui na terra. Então pensem na dor de um pai e de uma mãe que perdem 4 filhos, ainda bebês, crianças, é muito duro. Isso tudo está relatado nesse livro tão bonito que conta a história deles. Então, se estiverem dispostos, se tiverem apetência e quererem que nós continuemos esse tema, ponham uma sinalização, manifestem-se, e isso vai fazer bem para todos. Eu sou muito tendente a continuar, mas não queria impor esse desejo. O padre quer, então eu quero também. Não, eu gostaria de ouvir de todos os nossos amigos que estão participando dessa meditação. E certo é que do céu, São Luís, Martin e Santa Zélia, Santa Teresinha e as irmãs todas que estão lá, e os meninos também, 9 filhos no total, estarão intercedendo por todos vós e por todos nós, para inspirar que nós possamos tirar o melhor fruto possível dessas meditações. Sendo assim, queridos amigos, rezemos uma Ave Maria e nos despedimos dessa meditação com uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Luís Martin, Santa Zélia Martin, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!